Giovanni Afonso, eu quero saber o comportamento dos clubes que foram primeiro lugar na Série B do futebol brasileiro desde 2006. Ser campeão do primeiro turno, Giovanni, é garantia que vai voltar para a Série A do futebol brasileiro, meu caro Giovanni Afonso? Não é garantido, mas a chance é enorme, Marcão. Primeiro, eu vou explicar para os amigos varandeiros o porquê de 2006, né? 2006 foi escolhido porque a partir desse ano a Série B começou a ser disputada por 20 equipes. Então, para tudo ficar igualzinho, para tudo ficar ali equilibrado, então pegamos de 2006 a 2024 a pontuação de todos os campeões do primeiro turno, Marcão. Então, à sua esquerda, veja que logo de cara a gente já se surpreende com um ponto. O Santos foi o pior campeão do primeiro turno da história da Série B, na disputa com 20 equipes, Marcão. Tivemos o Vitória em 2012 fazendo 44 pontos, Palmeiras 2013 e Cruzeiro 2022 com 42, Chapecoense 2020 com 40, Vasco 2016, Corinthians 2008 e Vasco 2009 com 39 pontos, Portuguesa 2011 e Red Bull Bragantino 2019 com 38, Vitória no ano passado, Criciúma 2007, Fortaleza 2018 e Vitória em 2015 com 37 pontos, Figueirense 2010 e América Mineiro 2017 com 36, Coritiba 2021, Coritiba 2006 e Ceará em 2014 com 35 pontos, e o Peixe em 2024 fechou as primeiras 19 rodadas com 34. Então o Santos teve a pior campanha de um campeão do primeiro turno na história da Série B, Marcão. E dessas equipes, o que aconteceu com elas? 3 não conseguiram o acesso. O Criciúma em 2007, o Coritiba em 2006 e o Ceará em 2014 foram campeões do primeiro turno, mas não subiram para a Série A, uma taxa de 16,7%. 15 conseguiram o acesso ao primeiro turno, uma taxa ali, o cara sendo campeão e conseguindo o acesso de 83,3%. E 10 dessas equipes foram campeãs do primeiro turno e conquistaram o título no final do campeonato, uma taxa de 55,5%, Marcão. Então tá aí a média. Ser campeão do primeiro turno significa que você tem uma chance de 83% de subir para a Série A e de 55% de ser campeão. Tá aí. Aliás, parabéns pelo levantamento, Giovanni Afonso. E veja, quando se analisa o Santos Futebol Clube, eu vejo muita gente, né, falando o seguinte, eu até entendo o torcedor do Santos que vem passando por um processo de apequenamento cultural há pelo menos 4 anos, né? Então o torcedor do Santos está se acostumando com o medíocre e a gente até entende, porque é um torcedor talvez que não sabe da história do clube, não sabe das tradições do Santos. Eu vejo muita gente comentando em vídeos, Marcão, vocês criticam muito, o time é líder do campeonato. Olha aí esse número, hein? O Santos é o pior líder do campeonato da história da Série B, desde que a competição começou a ser jogada com 20 clubes em pontos corridos. É a pior campanha num final de primeiro turno. Isso quer dizer muito. Numa Série B que não tem nenhum clube grande, somente o Santos. Máximo respeito ao Sport, respeito ao Ceará, ao Curitiba, ao Goiás. Mas são times intermediários do futebol brasileiro. Time grande na Série B, só temos um, o Santos Futebol Clube. E a gente apresenta essa campanha pífia. Quando a gente olha, por exemplo, os clubes grandes, veja o Palmeiras, 42 pontos no primeiro turno. Cruzeiro o ano retrasado, 42. O Vasco da Gama, 39. O Corinthians, 39. Né? E por que eles fizeram essa pontuação? Porque tinham ambição, né? Não ficavam com essa papagaiada de... Não. Eu sou bicampeão do mundo. Eu sou tricampeão da Libertadores. Eu não quero ser campeão da Série B. Eu não quero o troféu da Série B. Quem joga para empatar, perde, hein? Quem joga para empatar, perde. Isso é a maior balela, isso é a maior idiotice que eu já vi. Dirigente falar que não quer ser campeão da Série B. Jornalista falar que não quer ser campeão. Isso é uma balela, hein? Isso é uma balela. É a mesma coisa de você entrar para empatar uma partida. Você vai perder, meu amigo. Você vai perder.
Então parem com essa baboseira. Parem com essa baboseira. Os números do Santos são preocupantes demais. Giovanni Afonso, brilhante levantamento. Brilhante levantamento. Tá aí, em números, a mediocridade santista na Série B do futebol brasileiro. E Marcão, assim, para fazer esse levantamento, eu peguei todos os G4s da Série B desde 2006 a 2024, tanto do primeiro como no final do primeiro turno, né? Mas falando só de primeiro turno, aqui nós trouxemos apenas os campeões. Mas se a gente abrir o leque, Marcão, se a gente falar todas as campanhas da história da Série B no primeiro turno, em qual colocação o Santos fica? É impressionante, Marcão. O Santos ficaria na 37ª colocação em campanhas de primeiro turno de Série B. Tiveram 36 times, os 18 campeões e mais 18 vice-colocados, até terceiros e quarto colocados de outras edições, que fizeram mais pontuação que o Santos em 2024. Então são números impressionantes, né, Marcão? Claro que assim, cada Série B tem o seu contexto. A pontuação de 34 pontos nesta temporada é necessária para ser a melhor do primeiro turno. Mas a gente vê que o Santos podia mais. Equipes com menos nome, equipes com menos investimento, fizeram mais pontuação em seus respectivos anos. Então é muito pouco, né? Eu acho que o torcedor que comemora apenas o resultado, tudo bem, o resultado diz tudo dentro do futebol, mas a gente precisa de desempenho. É o que o Guardiola, não sei se foi você ou foi o Alexandre Santacho que trouxeram ontem, Marcão, mas assim, o Guardiola trazia que quanto melhor o seu desempenho, mais perto você está da vitória. E é isso que a gente precisa cobrar. A gente não tem que cobrar mediocridade, venceu de 1-0 tá bom. 1-0 não tá bom. A gente tem que golear, a gente tem que jogar bem. A gente tem que ali, perder aquele jogo que você chuta 3, 4 bolas na trave, sofre um contra-ataque e sofre a derrota. Esses têm que ser os jogos derrotados do Santos. Agora, perder partidas sendo às vezes dominado pelo adversário, isso não pode acontecer. Vide a história do Santos e também o investimento feito, que é muito superior às outras 19 equipes, Marcão. Quero colocar de novo esse slide aqui no Varanda Futebol Debate. Tá aí, de 18 equipes analisadas, somente 3 não subiram quando foram primeiro lugar no término do primeiro turno. Então, a chance do Santos não subir, ela é mínima, né? Ela seria ali de 17% aproximadamente. Campeão do primeiro turno com acesso, ou seja, os campeões do primeiro turno que garantiram vaga para a Série A do futebol brasileiro, 83,3%. Então, na prática, é esse o percentual de chances que o Santos tem de subir. 83% de chances de subir. E ali, campeão do primeiro turno igual a título, 55%, 56%, 10 das 18 equipes que foram primeiro lugar no primeiro turno chegaram ao título da competição. Então, esse levantamento ele mostra muito bem, Giovanni Afonso, em termos de percentual, as possibilidades, né? O Santos tem 83% de chance de ser um dos 4 que vão chegar à Série A. O Santos tem 55% de chances de título e o Santos tem aproximadamente 17% de chances de não subir para a Série A do futebol brasileiro. Espetacular esse levantamento, viu, Giovanni Afonso? É muito interessante para a gente começar já a projetar, né, Marcão? Onde o Santos se encaixa, tanto na história, como também ali no próprio campeonato, né? Porque se o Santos dobrar a sua pontuação no segundo turno, iria a 68 pontos. Apenas uma vez na história, um time não subiu com 68 pontos, que foi em 2012. Inclusive, sobre essa Série B em 2012, Marcão, veja que o Vitória foi o maior pontuador em um primeiro turno com 44. Essa edição de 2012 foi uma loucura. O quinto colocado, que foi o São Caetano, não subiu com 71 pontos. Então veja como cada Série B tem o seu determinado contexto, Marcão. Então eu acho que esse levantamento que a gente faz é para acordar o Santos, Marcão, de verdade. A gente sabe que o Varanda é um canal que tem muita força, né? O principal canal hoje que cobre o Santos. Isso a gente não precisa ser falso modesto aqui. Em números, em relevância, o Varanda é a principal cobertura do Santos hoje no YouTube. Então que esse número talvez chegue na mesa do técnico Fábio Carille, que chega na mesa do Alexandre Galo, para não se contentar. Assim, a gente fala que o Santos às vezes não precisa de reforços, e a gente reitera aqui, não precisa de reforços. Com o que tem,
Com certeza, Marcão, eu tenho certeza absoluta, dava para extrair mais, dava para jogar mais bonito, dava para jogar mais para frente. Porém, infelizmente, nessas 19 primeiras rodadas, o Santos não foi capaz de fazer. Exato, o Santos, e aí eu acho que fica muito claro para todo mundo que não tem perseguição, que ninguém pega no pé de ninguém, os números mostram. Quando o Carille acha que o CRB é o Real Madrid, quando ele acha que o Sport Clube Recife é o Barcelona, quando ele vê que a Série B é a Champions, a situação está errada no pensamento do Carille, na mediocridade. O Carille está vendendo dificuldade em toda a entrevista que não existe. Não existe. Os números provam aí. O Santos é o pior campeão do primeiro turno da história dos pontos corridos. O pior. E se os times que concorrem com o Santos melhorarem só um pouquinho, o Santos vai ter trabalho. É porque é muito ruim. Os nossos concorrentes são fracos. Se eles melhorarem só um pouquinho, e alguns estão se reforçando, o Sport se reforçou, tem time se reforçando na Série B do futebol brasileiro. O Goiás está se reforçando, o Ceará está se reforçando. Então tem que tomar cuidado, hein? Porque mesmo com tanta mediocridade, o Santos está pedindo para não subir. Então o Marcelo Teixeira tem que ligar o sinal de alerta. O Santos é um time que não tem cobrança, é um time tranquilo para os caras trabalharem. A torcida não cobra, vide o que aconteceu ano passado, que o Santos estava quase caindo e estava tudo bem, estava tudo certo. Então veja, o clima de cobrança precisa acontecer de forma um pouco maior no Santos. É preciso que esses números sejam apresentados ao elenco do Santos Futebol Clube, para que eles saibam que o resultado não é tão bom como eles acham que é. Isso aí precisa ser apresentado ao Santos Futebol Clube, ao senhor Carille, ao senhor Galo, ao senhor Paulo Brax, ao senhor Marcelo Teixeira, que está comemorando até agora o vice-campeão paulista. Até hoje ele está comemorando o vice-campeonato paulista. Mas isso não enche barriga de time grande não, viu, Marcelo? Vice-campeão paulista não enche barriga de time grande. Então, eu acho que ilustra bem tudo aquilo que estamos dizendo, e o Varanda não olha. Quando a gente ganha uma partida e joga mal, o Varanda tem coragem de falar que o time ganhou jogando mal. A gente não fica aqui com um pompom pra cima, joga pra cima e pega embaixo. Então os números estão aí. E os números são importantes quando você quer enxergar a verdade. Quando você quer enxergar a realidade. É o melhor ataque da competição? Sim, mas o nível é muito baixo. É a segunda melhor defesa da competição? Sim. O nível é péssimo individualmente dos times. É natural. E o contexto geral? Como é que tá? Como é que tá o contexto geral? É ruim, meu amigo. É ruim.